hoje é menor. E que nossos corações e nossa mente esteja inteiramente conectada com o que o Espírito Santo ainda tem para falar conosco através do capítulo 12, amém? Agora vocês podem sentar, em nome de Jesus. Senta aplaudindo ao Senhor, igreja. Estou ganhando tempo. Aleluia. Isso que eu trago papel, tá vendo? A gente ainda vai falar sobre o capítulo 12, mas a gente não vai ler o livro hoje, porque hoje a gente como se fosse a segunda parte, sem existir segunda parte. Mas o Senhor vai nos dar graça. Amém? E aí eu queria que colocassem aí para mim, Tiago, capítulo 2. Eu vou ler do 14 ao 19 junto com a igreja, Serginho. E nós aprendemos na quarta-feira sobre a fé que precisa ser saudável. E para ser saudável, ela precisa estar em movimento. Faz de conta que vocês lembram. Movimento. Em movimento. Uma fé saudável precisa estar em movimento. Então vamos lá. Para quem quiser anotar, Tiago, capítulo 2, 14 ao 19 por enquanto. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Sabemos que os demônios de fato creem na existência de Deus. Mas eles tremem de medo porque eles não têm obras que comprovem essa crença. Então, o fato de eu dizer que creio, eu tenho fé, se eu não ativar a minha fé, eu estou agindo como alguém que não crê na verdade. Então, é preciso movimentar essa fé. Como eu movimento essa fé? Trazendo à existência a palavra de Deus, declarando aquilo que eu creio que Deus pode fazer. Lá no verso 20 desse mesmo capítulo vai dizer assim: quanto à insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas. Assim, as ações tornaram a fé completa. Eu queria que vocês repetissem esse verso 22. 1, 2, 3 e... Vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Essa parte aqui está falando de quando Deus pede aquilo que Abraão mais amava, que era Isaque, e Abraão obedece e vai entregar Isaque como sacrifício. Então, era algo muito difícil de fazermos. Era algo que mexia com as entranhas de Abraão. Mas ele cria no Deus que ele servia, então ele resolveu obedecer. E Deus o viu realmente como um amigo que confiava nele. Por aí a gente vê que fé e prática precisam andar juntas.
Abraão sabia que o filho dele corria risco de vida e, mesmo assim, ele foi entregar o filho como oferta. A gente vê no verso 25 e um outro exemplo também, que vai falar da prostituta Raabe. Raabe, a prostituta, é um outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história, mas a história de Raabe, ele fala sobre quando ela esconde os espias de Israel que iam atacar Jericó. Só que Raabe e a família dela era de Jericó, mas ela teve um encontro com Deus e ela confiou tanto nisso que ela resolveu fazer acordo com os espias de Israel. E por conta dessa postura de Raabe, não só ela foi salva, mas como toda a família dela. Então percebe que Deus ele honrou Abraão, porque tinha Abraão como amigo. Mas quem era Raabe? Raabe era só uma prostituta em Jericó. E o Senhor também a livrou e salvou a família dela, porque ela entendeu que precisava obedecer e ficar em favor de Deus. E isso está lá em Josué 2, para quem quiser ler depois a história, tá bom? A gente aprendeu também na semana passada sobre sermos piedosos. Temos compaixão uns pelos sofrimentos dos outros, sermos misericordiosos, bondosos, humanos uns com os outros. Vocês lembram dessa parte? Piedade significa ter compaixão, ser bom, né? Amar uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. E aí lá no capítulo 2 de Tiago ainda, só que agora, lá no versículo 1, até o... A gente vai ler até o 11. Não, a gente vai ler até o... Sérgio... Vamos lá, no versículo 1. Meus irmãos, calma. É isso mesmo, no versículo 1. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestidos com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé, ou sente ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Hoje a gente estava lá em cima e a gente sempre tira um tempinho ali na hora que a gente está almoçando para conversar sobre algumas coisas, e Deus às vezes vai trazendo algumas coisas, e nós conversávamos. Eu acho que eu estava mais diretamente ali com o pastor Castro e a Lorena, e nós falávamos exatamente sobre esse cenário. Eles na verdade, nem sabiam sobre o que seria a palavra hoje, mas a gente estava falando de quantas pessoas, né, se iludem pelo estereótipo das pessoas, de outros, porque olham o quanto a pessoa se veste bem, olham o valor dos acessórios que essa pessoa usa, olha o tipo de carro que esse rapaz tem ou que aquela moça tem. Por conta disso, quantos têm se frustrado porque têm baseado os seus interesses e os seus relacionamentos em quem aquelas pessoas são externamente, e esquecem de avaliar o interno, qual o caráter desse rapaz, quais são os princípios dessa moça, se é obediente, se é temente ao Senhor. Simplesmente vão pelos estereótipos que é a aparência externa, e na maioria das vezes se frustram e se decepcionam. E essa parte aqui de Tiago fala exatamente isso. E afirmamos que temos fé e que somos piedosos, mas nós também temos essa dificuldade de entender que um bom ser humano, ele começa de dentro para fora. Alguém transformado pelo Espírito de Deus começa de dentro para fora. E pode estar muito bem vestido, pode estar num carro legal, pode até aparentar uma ostentação e simplesmente não valer nada. Porque se a gente for comparar, quantos estelionatários não são super bem apresentados, e eles acabam lesando muitas famílias e muitos chefes de famílias também pela aparência que eles trazem, né?
Então, que possamos pedir a Deus que nos traga o discernimento do Espírito dele, para que lidamos com as pessoas, que possamos lidar com as pessoas pelo que elas realmente são, e não pelo que elas têm ou pelo que elas aparentam ter ou ser. Pedir esse discernimento ao Senhor é importante para que até que você não tenha uma fé minada, porque você crê tanto em Deus, você ora por relacionamentos, mas na hora do discernimento você não tem, e aí você se frustra pela falta do discernimento. No verso 5 vai dizer assim: ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostrarem favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, aquele que não comete adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. E o que a senhora está querendo dizer com isso, pastora? Que 99 não é 100. E que eu posso obedecer tudo o que eu tenho aprendido. Se eu deixar de cumprir uma ordenança, um ensinamento, como se eu jogasse todas as outras coisas no lixo. E às vezes eu me sinto tão santo, tão consagrado, né? Tão certinho. Mas eu não tenho nenhum pecado, pastor, assim que a senhora possa ver e falar. Mas no teu secreto, você sabe o pecado que você comete, você acha que está passando batido diante de Deus. Quando, na verdade, o teu secreto deveria ser usado para desenvolvimento da sua fé, desenvolvimento da sua intimidade e conexão com Ele. No 12 vai dizer assim: portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Em Lucas, no capítulo 6, vai dizer assim: deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compacta, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Um padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. A mesma medida com que eu meço os outros, eu serei medido também. A mesma medida que eu julgo, eu vou ser julgada também. Da mesma forma, assim, quando eu consigo perdoar, automaticamente eu sou perdoada também. Então, que sejamos inteligentes como igreja, sejamos inteligentes como cristãos e entendamos que, assim, tudo aquilo que eu faço para o outro será feito para mim também. Da mesma forma que eu meço, serei medida também. Então, que até venha na nossa mente alguns tipos de julgamentos ou de acusações, porque às vezes a gente não consegue controlar o nosso pensamento. Mas que possamos ter o controle na nossa boca, o controle dos nossos lábios, porque a Bíblia diz que os nossos lábios eles têm o poder de dar vida, mas eles também podem trazer a morte a outros. E que o que contamina o homem nem é o que entra, mas o que sai. Então, que a gente possa ter um freio na língua antes de falar, pensa, antes de qualquer atitude que possa ferir o outro, espera, ora, entende? E consiga se controlar. Controle a língua, o vocabulário assim, bangué. Segura a língua, em nome de Jesus, igreja. E aí vai dizer que assim, para esses que conseguem ter todo esse controle, a dádiva lhes retornará em boa medida. Dádiva o significado de dádiva é ato de dar algo a alguém de forma voluntária, de forma desinteressada, algo que se recebe como um presente, oferta ou dom, um objeto dado gratuitamente ou algo abstrato.
como graça natural ou uma bênção, como, por exemplo, a nossa salvação. O Senhor, Ele nos deu a dádiva, o dom da vida, sem sequer nós merecermos. Ele nos deu a graça, o dom da graça, que é o favor dele que nós não merecemos, para que fôssemos salvos através da sua morte de cruz. Olha que loucura isso. Sabe, quando a gente para pensar, caramba, eu recebi. O que ele tinha de melhor, ele entregou para mim. E aí ele diz assim, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E na maioria das vezes nós queremos receber essa graça, queremos essa dádiva, algo que recebemos sem precisar de nada em troca. Mas na hora de fazermos para o nosso irmão, o que eu vou ganhar em troca disso? O quanto eu vou ser reconhecida se eu fizer isso? Sabe, tudo bem, eu vou te dar uma carona, mas aí você vai fazer o que de retorno para mim? Então é que possamos entender o verdadeiro evangelho. É fazer sem esperar nada em troca. É ser sem querer ser reconhecido e nem ser visto. É de fato servir sem querer ser visto. Temos como resultado da fé, e a gente está falando de uma fé saudável, que vai trazer um resultado, porque quando a fé é saudável e ela é ativada de forma saudável dentro de tudo isso que a gente está falando desde o início, ela vai sempre apresentar um resultado. E uma fé saudável vai resultar sempre em transformação. E uma vida transformada é cheia de ações que refletem a vontade de Deus. Percebe que a gente consegue linkar com o que a gente está falando sobre a dádiva? Uma fé saudável traz transformação. Uma vida transformada vem com ações que refletem aquilo que é a vontade de Deus para nós. Vocês conseguiram entender? Aleluia. Eu queria trazer um exemplo aqui de alguém que tinha fé. A gente vai abrir lá e vai colocar lá em João, capítulo 5, uma fé engraçada. Mas como esse segundo tópico aqui, ele fala sobre o resultado da fé, e nós estamos falando de fé que resulta em transformação, e transformada é cheia de ação, que reflete a vontade. Não, vocês dormiram. Vamos de novo. Eu quero que vocês repitam comigo para não dormir. Uma fé saudável resulta em transformação. Uma vida transformada é cheia de ações que refletem a vontade de Deus. E João capítulo 5, do verso 1, vai dizer assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens que ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que ele estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Pergunta aí, igreja, para o seu irmão: você gostaria de ser curado? E o homem respondeu: eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. E quantas vezes nós agimos assim? Percebe que Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele: por que tu não entrou no tanque ainda? Por que ninguém te colocou no tanque? Poxa, coitadinho de você, você está há 38 anos assim e não recebeu a cura. Jesus não perguntou isso. Ele só perguntou: você quer ser curado? Era só ele dizer: eu quero, e ele seria curado na mesma hora. E quantas vezes Jesus também se apresenta para nós e fala: você quer o quê? E você repete para ele: eu não consigo. Poxa, eu estou tão triste. Olha, Jesus, o meu dia hoje não foi bom.
E se eu te contar o tanto de problemas que Jesus não está perguntando isso. Ele está perguntando, tu quer o quê? O que você precisa que eu faça hoje? O que é que você precisa? Você precisa de cura. A sua cura é na alma, a sua cura é no espírito, a sua cura é na mente. Onde é a sua cura? Você quer a cura hoje? E ele só espera que a gente diga, ei, Jesus, eu quero a cura. Eu quero a cura agora, eu quero a cura hoje. E não importa o que eu vou precisar fazer. Mas tudo indica que esse paralítico que estava há 38 anos, tudo indica, não estou dizendo que seja, igreja, pelo amor de Deus, não me julguem, senão vocês vão ser julgados. Tudo indica, estávamos falando de um homem melancólico. Ah, é mais forte do que eu nem anotei isso aqui, mas é mais forte do que eu. Sabe a pessoa que ela já acorda tentando achar o problema do dia. Você apresenta uma solução para o problema, ela arruma um problema para a sua solução. Você apresenta outra solução para outro problema, ela arruma outro problema para a sua solução. E é o tipo de pessoa que ela é pessimista. Tende, naturalmente falando, a ver o lado negativo, difícil, ruim da vida. Tudo indica que seja isso. E se você se encaixa nisso, em nome de Jesus, entenda, quando a gente aceita Jesus, quando a gente encontra com Ele, a Bíblia vai dizer que nós nos tornamos uma nova criatura nele. Automaticamente o meu temperamento natural cai por terra em nome de Jesus. E eu recebo o temperamento de Jesus, que vem junto com os frutos do Espírito Santo. Então ele traz sobre minha alegria, ele traz sobre minha paz, ele traz sobre minha bondade, ele traz sobre minha fé, confiança. Então, em nome de Jesus, é esse temperamento que a igreja tem, amém? E aí no 8, Jesus diz para ele. Jesus podia ter dito, não foi isso que eu te perguntei, né? Mas não diz que Jesus disse isso, não. Diz assim, e Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus nem ficou alimentando as lamentações dele. Porque Jesus poderia, né? Ah, mas quem que nunca te ajudou? Cadê seus amigos? Poxa, mas por quê? Não, Jesus não fez isso. Quer ser curado? Começou as lamentações. Pega a tua cama, levanta e anda. Vai, está curado. É em nome de Jesus. É em meu nome, né, no caso. E no mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Ele respondeu, o homem que me curou só disse, pegue a sua maca e ande. O homem que me curou nem deu confiança para as minhas lamentações. Ele só disse, pega a sua maca e ande. Ou seja, só faz o que você tem que fazer e vai em nome de Jesus. Pecou até aqui, só não peca mais e segue em nome de Jesus. Lá no 14 vai dizer assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Agora, vou traduzir, tá, gente? Agora você me encontrou. Agora você teve um encontro comigo. Eu curei as suas dores, eu curei a sua alma, eu curei os seus pensamentos, eu curei os seus traumas, eu curei o seu passado, mas presta atenção. Porque se você se desviar, a situação pode ficar pior. E aí a Bíblia vai dizer assim, lá em Lucas 11, 24, 25 e 26. É como se Jesus dissesse para ele, agora você está curado, deixa de pecar e não volte ao vômito. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando diz, voltarei da casa ao qual eu saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada, porque teve um encontro com Jesus. Então o espírito busca, encontrou a casa vazia, varrida e arrumada. Encontrou Jesus, mas não preencheu, não permaneceu, não se encheu do Espírito de Deus, não ativou a sua fé, não exercitou a fé pela qual havia sido curado. Então, o Espírito busca por mais 7 espíritos piores que ele
e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Lembra que nós falamos que o discurso precisa estar alinhado às nossas práticas? Quando vemos o Evangelho de Jesus, vemos exatamente isso. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus ensina, ele traz na prática. Então, se você entrou aqui nessa noite hoje como desviado, como alguém que nunca liberou a entrada para Jesus na sua vida, já vai trabalhando isso dentro do seu coração, porque Jesus não trouxe você aqui hoje para nada. Jesus não está tendo esse encontro com você aqui hoje para você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Porque o risco de você sair daqui sem colocar ele na sua vida é as coisas ficarem ainda piores do que elas já estão. E aí nós falamos também na semana passada que precisamos cuidar da unção que é imposta sobre nós. Afinal de contas, ela é responsabilidade nossa e Deus pedirá conta dela. Então, como é que... Todo mundo estava aqui quarta-feira, né, gente? Como é que a gente cuida da unção que foi imposta sobre nós? Alimentando, repete comigo, alimentando, eu cuido dela. Me movimentando, eu faço com que a unção desenvolva e transborde. Ela transborda quando eu passo para outras pessoas tudo aquilo que eu aprendi, ok? Dentro das minhas práticas. Para manter a saúde da fé, precisamos manter o altar aceso. Como que eu mantenho o altar aceso? Foi falado isso também na quarta-feira, mas eu fiz questão de repetir hoje porque eu acho importante nós insistimos e enfatizarmos as coisas que são de fato necessárias para que a gente consiga ativar essa questão da nossa fé. Manter o altar aceso é ir para o secreto, praticar a leitura, para que você não seja enganado pelas heresias. Lembra que nós falamos de heresias? Então, a única forma de eu não ser confundido ou enganado por heresias é ir para o secreto, estudar, voltar ao hábito de ler, orar, me consagrar e ouvir a voz de Deus pedindo para que Ele traga sobre mim o discernimento. Eu não sei quantos sabem, mas heresia significa... no cristianismo, heresia é a negação de uma doutrina essencial na fé cristã. Ela se opõe diretamente à verdade revelada por Deus e proposta pela igreja, implicando uma oposição à fé estabelecida. A heresia é um dos pecados mais graves, supõe o conhecimento da regra de fé e a oposição deliberada a ela. A heresia ela pode fazer você se confundir com algo que realmente é verdade, se você não tiver o conhecimento. Então, por isso que é importante praticar o hábito de leitura para obter esse conhecimento. O dom do discernimento é o que vai fazer você entender quando alguém está pregando uma heresia, ou quando alguém realmente falou algo fora daquilo que a Bíblia diz pela falta do conhecimento, pela ignorância. Então, o que faz a gente ter esse discernimento é estudar. Existe uma diferença entre heresia, que é a negação formal e consciente de uma verdade da fé, e existe um erro de fé, que pode ser o resultado de uma ignorância de conhecimento. Ignorância de conhecimento é o resultado da falta de leitura. Ok, igreja? Mas depois de quarta-feira todo mundo já está lendo, né? Gente, para quem não está aqui, quem não estava aqui quarta-feira, agora que eu lembrei que tem uns visitantes, vai entender. Para quem não estava aqui quarta-feira, quando eu pedi para a igreja estava lotada. Eu pedi para a igreja levantar a mão. Quem não gosta de ler, quem não tem o hábito de ler. Gente, 90% da igreja levantou a mão. Com a maior cara de pau. Tudo bem, eles foram verdadeiros. Mas 90% da igreja não gosta de ler. Não gostava a partir de quarta-feira, porque depois a gente, fez um ato e, em nome de Jesus, eu acredito que... Eu tive alguns retornos, de algumas esposas que disseram, pastor, acredita? O marido no dia seguinte estava lendo. Então, funcionou. Aí a gente falou aqui sobre
a fé do paralítico. Até aqui, ok, né? O cara que se lamentava, pai e tal, Jesus até curou, beleza? E eu queria agora falar com vocês sobre 2 Reis 4, que foi um capítulo também que o pastor Charles trouxe de manhã, que vai falar sobre Eliseu e a viúva. 2 Reis, capítulo 4, a gente vai ler do 1 ao 7. Certo dia, viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar meus filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, foi o que respondeu ela. Eliseu então disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. O verso 5 vai dizer assim: a viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilha e ela os enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilhas, disse ela a um de seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora vendo o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver daquilo que sobrar. E aí eu queria mostrar aqui para vocês a diferença dessa mulher para o paralítico. Essa mulher, o marido dela havia morrido, porque a Bíblia diz que ela é viúva. Tudo no contexto da história indica que os filhos dela eram menores, porque senão eles deveriam estar trabalhando. E ela não tinha mais ninguém por ela. Ela vai ao profeta. Ela leva a necessidade aos santos, assim como a Bíblia diz que a gente precisa fazer. Ela apresenta a sua causa, o profeta dá a instrução, ela cumpre o que lhe foi imposto fazer, porque é isso que está no verso 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, ponto. Ela cumpre o que foi imposto a fazer e o milagre acontece. Tem muitas camadas nesse 2 Reis 4 aqui, mas vamos tentar pegar alguma. Ela movimentou a fé. Ela teve humildade para levar o problema ao profeta, porque às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente se acha autossuficiente, às vezes a gente acha que a gente mesmo consegue resolver os nossos problemas sozinhos, e a gente fica ali, ó, protelando a solução, porque nosso orgulho não deixa a gente chegar no profeta, que hoje são os nossos pastores. E a gente fica ali perecendo, sofrendo, se martirizando, porque o nosso orgulho não nos permite dar esse acesso para buscar uma orientação, porque a gente acha que já sabe tudo. Teve um coração aberto, então percebe, ela teve humildade, teve um coração aberto para ir lá também buscar, passar o problema para o profeta, mas também um coração aberto para ouvir a instrução, porque quantos de nós até vamos no profeta, mas a gente já vai com a solução. Então, pastor, vim aqui falar com o senhor que eu estou passando por isso, isso e isso, mas eu vou fazer isso, isso e isso, e o que o senhor acha? Irmão, a gente vai dizer para você, você já disse que você vai fazer, eu não acho nada, vai lá e faz. Entende? Então, a humildade, ela vai fazer assim, olha, o meu problema é esse, o que eu faço? Não é, eu vim aqui te procurar porque você é minha cobertura espiritual, mas eu até já sei o que eu tenho que fazer. Então, ela teve um coração aberto e estava disposta a obedecer. Ela teve humildade, coração aberto e obediência. E aí percebe que a instrução do profeta para ela, a Bíblia vai dizer que ela foi lá e fez tudo o que o profeta instruiu. Mas uma coisa que é muito interessante que o profeta diz: pega os teus filhos, pede eles para buscarem as vasilhas, volta para dentro da tua casa, tranca a porta e começa a encher as vasilhas junto com teus filhos. Ou seja, comece a liberar o azeite dentro da tua casa primeiro. Faça as orações com os seus filhos primeiro. Faça a cobertura de dentro da sua casa para fora. Trate bem aqueles que estão convivendo contigo para depois querer cuidar da igreja. Para depois mostrar e expor o seu milagre.
Então percebe que assim, ela seguiu tudo certinho. Pegou os filhos trouxeram as vasilhas, e ali ela começou a liberar o azeite. Quando a gente tramita para esse tempo, irmão, não tem como não tramitar isso para o espiritual. O azeite em nós precisa ser liberado primeiro no secreto. É ali que a tua fé vai começar a crescer, se expandir. Lembra do músculo, a comparação do músculo, a ativação da fé? É a mesma coisa que a ativação do músculo. Para que ele cresça, eu preciso exercitar. Então, tudo começa no secreto, primeiro comigo, de dentro para fora. Depois com os meus, dentro da minha casa. Depois, fora dela. Sempre dentro da minha casa e depois, fora dela. Vou instruir a igreja. Vou ensinar os discípulos. Primeiro eu vou instruir meus filhos e ensinar os meus filhos. Primeiro eu vou ensinar a minha esposa e instruir a minha esposa. Primeiro eu vou conversar com meu marido e a gente vai chegar a um consenso junto. Depois eu cuido de discípulos, eu cuido de célula, eu cuido de ovelhas, entende? Mas aonde eu quero chegar? Porque na verdade agora vocês podem estar dizendo, tá bom, pastora, mas tudo bem, assim, Aí, rapidinho, gente, que é mais forte que eu. Peraí. Essa mulher aqui, tudo indica pelas ações dela que ela tem um temperamento colérico. Sabe, é isso que tem que fazer? Vamos lá que eu vou fazer. Qual é o próximo problema? Vamos lá que eu vou resolver. Sabe a pessoa que, tipo, você joga nos peitos e ela já vem resolvendo? É mais ou menos o que essa mulher aqui faz. E aí você pode estar pensando assim, tá, mas todos dois receberam um milagre. O paralítico ficou esperando Jesus aparecer e perguntar para ele. Mas Jesus curou ele. A mulher foi até o profeta e apresentou os problemas dela. E Deus resolveu os problemas dela. Então o milagre aconteceu para os dois. Aconteceu para quem se lamentava e aconteceu para quem foi lá resolver. E eu vou dizer para você, sim, o milagre aconteceu para os dois. Mas o paralítico esperou 38 anos. E aquela mulher resolveu no ato. Você quer esperar mais tempo ou você quer a solução para agora? Porque existem coisas que Jesus vai fazer. Existem outras que nós vamos precisar fazer. Existem atitudes que nós precisamos tomar. Existem iniciativas que nós precisamos ter. Então, é óbvio, Jesus ele pode trazer a cura para dentro da minha casa, a libertação para dentro da minha casa. Mas eu quero isso para daqui 10, 20, 30 anos. Enquanto isso eu me lamento, tá assim por causa disso, tá desse jeito por causa daquilo, aconteceu dessa forma por causa de fulano, de ciclano, de bertano, eu estou tão entristecida com a igreja. Enquanto isso eu estou esperando o milagre. Uma hora Jesus vai fazer, vai. Mas percebe que essa mulher pega o problema dela e fala, profeta, o meu problema é esse aqui. E ele fala, toma aqui a tua solução, vai lá, manifesta um milagre dentro da tua casa. E foi na hora. Então, nós precisamos saber o que eu quero. Eu tenho pressa, e aí eu preciso gritar e falar, eu preciso disso para agora, ou eu estou disposta só a ficar culpando os outros por algo que ainda não aconteceu na minha vida, e enquanto isso, a vida vai passando, mas a atitude que eu tenho que ter, eu não tenho. A iniciativa que eu tenho que tomar, eu não tomo. A postura que eu tenho que ter, o posicionamento que eu preciso ter, eu ainda não tive. Amém, igreja? Então, que a gente possa entender assim, o mundo espiritual, ele não rege em função do teu vitimismo, ele não rege em função da tua lamentação, ele não rege em função da tua murmuração, ele não rege em função dos teus sentimentos, das tuas emoções, do teu choro. O mundo espiritual não funciona em função disso. Ele entende pelo teu posicionamento. O diabo, ele não te respeita pelo tom da tua voz, o quanto você grita, o quanto você sapatia, o quanto você bate o pé, o quanto você roda. O diabo, ele te respeita por quem você é dentro da tua casa. Quando você acorda e está só você no quarto, quem é você? Quando não tem ninguém da igreja perto. Bem?
para a gente finalizar, eu queria fazer uma reflexão rapidinho. É sério, gente. Uma reflexão rapidinho de práticas de fé genuína que podem mudar a história da nossa descendência. Por quê? Para quem não estava aqui, na quarta-feira passada, dentre tudo que nós falamos sobre fé, nós também falamos sobre aquele tema da bebida, gente. Qual é o tema? Lá no capítulo 12, você não trouxeram o livro, não? Sobre o vinho. Então, para quem não estava aqui, vou explicar para vocês. Dentro desse capítulo 12, dentro do capítulo 12, falava sobre a saúde da fé, sobre exercitar a fé e sobre tudo isso que nós movimentamos até aqui. Mas nas duas últimas páginas do capítulo 12, fala sobre a permissão do vinho ou não, a permissão de bebida alcoólica ou não, sobre crentes que ainda têm essa questão de tipo, mas a Bíblia diz que eu não posso me embriagar, então significa que um copinho eu posso. Se eu tiver o controle, eu posso fazer. Essas coisas de quem falta o secreto com Deus, o Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que assim, ao invés de vocês ficarem falando sobre isso, se encham, sejam cheios do Espírito Santo de Deus e vocês não vão sentir falta de nada dessas coisas. Porque, na verdade, o ser humano ele foi criado com o sopro do Espírito de Deus. No que o Espírito de Deus sai de você, fica uma lacuna vazia. E aí essa lacuna vazia, você fica desesperado tentando preencher com coisas que vêm na sua mente, que podem de repente trazer uma satisfação. E aí é quando você dá vazão às vontades da sua carne. Mas quando você cria o hábito dessa ativação de fé, secreto, ser cheio do Espírito Santo, você não sente falta de mais nada disso. E uma das coisas, de exemplos que foram trazidos na semana passada, que nós conseguimos extrair agora que eu vou falar com vocês, foi sobre a vida de Noé. Foi falado que Noé era crente, a gente sabe disso, porque Deus falou com ele, para construir a arca. Ele conseguiu salvar a família e um monte de gente e um monte de animais. Ele conseguiu cumprir o propósito com a construção da arca. Mas quando tudo passa, que todo mundo está salvo, Noé resolve plantar uma vinha. E depois do suco dessa vinha, ele começa... acredito que ele queria comemorar, né? Porque para quem quer beber, tudo é motivo. Estou triste, bebo. Estou feliz, bebo. E naquela época, o suco da uva, né? A química extraída da vinha, ela era permitida. Mas Paulo, ele sempre instruiu, né, a igreja de Efésios, a Timóteo, olha, mesmo que seja vinha, mesmo que seja uva, mesmo que seja puro, esse suco é para curar feridas internas no seu estômago, ou até mesmo feridas externas, porque ele contém umas substâncias medicinais que saem dessas ervas para te trazer uma cura. Não é para você se embriagar. Mas Noé bebeu tanto que ele ficou pelado e um dos filhos dele se deparou com essa cena. Algumas versões vai dizer que esse primeiro filho que encontrou Noé, zombou dele, né? Algumas versões só diz que encontrou e olhou para ele, porque, na verdade, naquela época, os filhos precisavam, nesses casos, irem de encontro ao pai de costas, né? Então, esse primeiro filho, chamado Cã, ele encontrou Noé pelado e, assim, algumas versões dizem que zombou dele, eu acredito que tipo riu, e foi correndo contar aos outros irmãos o que estava acontecendo com o pai. Tipo, meu pai tá bêbado lá, tá pelado, tá jogado lá, e o negócio tá engraçado. E aí os irmãos que já tinham uma maturidade maior, pegaram um pano e foram cobrir o pai de costas, em respeito à figura paterna. Com esse ato de Cã, na verdade, com o descontrole de Noé, que fez Cã acabar infringindo leis daquela época com uma desonra ao pai, o ato do pai amaldiçoou
toda a descendência do filho. Então, nós trouxemos na quarta-feira esse raciocínio. Quantos pais, por práticas ilícitas, não acabam amaldiçoando a próxima descendência, que é os filhos, os netos? E quantos de nós também já não cometemos erros que também amaldiçoaram os nossos filhos? E aí eu queria trazer aqui esse ato como um exemplo de um pai que errou, amaldiçoou a descendência do filho, e um filho que ele errou por causa do erro do pai. Mas a descendência foi amaldiçoada do mesmo jeito. E agora aqui, eu queria falar com vocês sobre um outro filho. Nós vamos falar sobre Isaac. Lembra do Isaac que a gente falou lá no início? Que depois Abraão foi lá e ofereceu ele como sacrifício, ele ainda criança. Lembra disso? Quando Isaac cresce, eu não sei quantos conhecem a história de Abraão, mas vou contar também rapidinho para a gente poder ter um entendimento melhor. Abraão com Sara era estéril, e Deus falou que Sara geraria, e Sara não acreditou muito por conta da idade deles. Por conta disso, se precipitou e colocou Abraão para se relacionar com a sua serva, todos conhecem até aqui. E desse relacionamento de precipitação de Sara, Abraão, sem posicionamento, cedeu. Mas nós não vamos falar da falta de posicionamento de Abraão, nós vamos falar da herança maldita que pode ocorrer sobre esses atos. Abraão cede a essa proposta de Sara para se relacionar com a serva, e daí nasce Ismael. Até aqui, ok. Havia uma promessa que se cumpriria. Deus havia falado com esse homem que daria um filho da esposa dele, mas ele aceita a proposta de Sara e se relaciona com a serva. Nasce Ismael, ok? Um tempo depois, alguns anos depois, Sara, de fato, no tempo que Deus havia determinado, engravidou de Isaac. A promessa que Deus havia feito se cumpriu, porque todas as promessas que Deus faz sobre nós, elas se cumprem. Nós é que às vezes, por não termos paciência para esperar, não entendemos o tempo de Deus para aquela promessa se cumprir, nos precipitamos por causa da nossa ansiedade e quebramos o propósito ao meio. Depois tem um preço, que foi o que aconteceu com Agar e Ismael e a família de Abraão. E aí nasce Isaac, descendente de Abraão. Isaac cresce, amadurece, tem relacionamento com Deus, e aí conhece Rebeca. E o que acontece, pastora, né? E disse nesse negócio todo. Isaac descobre que Rebeca é estéril. Mesmo problema da sua mãe. Uma maldição hereditária. O meu pai tinha uma mulher que era estéril. Ele aceita a precipitação de escolha dela e se relaciona com outra mulher. Mas eu tenho uma conexão com Deus. E a minha mulher também vem estéril. Mas o meu posicionamento vai ser diferente do meu pai. E aí a Bíblia vai dizer assim: Isaac orou ao Senhor sem cessar. Isso está em Gênesis 25, 21. Não precisa colocar, só se vocês quiserem anotar mesmo. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, e o Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca deu à luz a gêmeos. Percebe que se nós nos posicionarmos, à medida que ganharmos o conhecimento, Deus não só vai abençoar a nossa geração, a nossa descendência, como vai trazer sobre nós uma dupla honra, porque a Bíblia diz que Rebeca engravidou de gêmeos. Então, uma maldição hereditária que não ia gerar, por conta do posicionamento de alguém que entendeu: eu não vou fazer igual meu pai, eu ganho 2 filhos de uma vez só. E isso não está só, igreja, isso não está só ligado
a filhos está ligado a várias áreas da nossa vida. Não é porque o casamento dos meus pais foi falido que o meu precisa ser, sabe? Não é porque os meus pais não tiveram conhecimento, orientação e instrução para trazer para mim, que eu também não vou ter para os meus filhos. Eu preciso ter, eu preciso quebrar a maldição. Então, se ninguém me deu conhecimento antes, eu vou buscar o conhecimento agora e vou apresentar esse conhecimento para os meus filhos. Porque o que eu não posso deixar acontecer é os meus filhos perecerem pela falta do conhecimento que eu como mãe, que eu como pai, responsável pela herança sobre eles, me omiti e não fiz. Então Isaac cresce, se conecta com Deus, ganha todo o conhecimento e intimidade, ora por sua esposa, ela engravida de gêmeos e ele é abençoado sem nenhuma sequela. Sequela na vida de Isaac, irmão, foi Ismael. Até hoje é. A gente sabe que hoje, até hoje, as duas nações entram em guerra. Mas por quê? Falta de posicionamento do sacerdote. Mas não é sobre isso que eu quero falar, de novo. Calma, vamos lá. O que eu quero falar entenda, ainda que os seus pais não tenham tido as práticas corretas dentro daquilo que a Bíblia ensina, você pode ter, eu posso ter. Eu posso ser obediente ao Senhor porque eu entendi que o que vai gerar bênção sobre a minha vida é a minha obediência. O que vai fazer com que a obediência me siga e com que as bênçãos me sigam até me alcançar. E quando elas falam, me seguirão e me alcançarão, ela quer dizer assim, você não vai precisar correr atrás de bênção. Se você obedecer num 100%, essas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Aleluia. Acho que eu fui clara, né? Falamos sobre falta de posicionamento, porque falta de posicionamento, na verdade, anteriores a nós, nossos antepassados que podem vir nos amaldiçoando, maldições hereditárias. E falamos sobre essa quebra de maldição quando eu me posiciono. Então, o que faz ser quebrada a maldição sobre mim, sobre os meus descendentes, é o meu posicionamento. Amém, igreja? Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Às vezes a gente fica passando situações porque nós simplesmente vemos os ciclos se repetindo na nossa família, na nossa casa, entre os nossos filhos, na nossa vida mesmo, ciclos repetitivos, sabe? Ciclos repetitivos de falência financeira, ciclos repetitivos de falências amorosas, ciclos repetitivos de improdutividade em todas as áreas da vida, mas a gente não faz nada, a gente fica sentado esperando as coisas acontecerem. A gente não busca um conhecimento do que tem que fazer, a gente não toma uma atitude, não toma uma iniciativa, a gente não se coloca na brecha para poder bloquear essa maldição hereditária, a gente quer que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Irmão, tem coisa que eu preciso fazer, Deus não vai fazer. Eu vou ressaltar aqui que a gente também falou sobre guerras, né? Na verdade, sobre estarmos prontos como soldados apostos. E eu queria dizer para você, igreja, não aceite nenhuma maldição, nenhuma descendência amaldiçoada. Não aceite que a sua descendência seja amaldiçoada. Declare a Bíblia sobre a sua descendência. Não existe nada que a gente possa fazer pelos anteriores a nós, mas pelos posteriores a nós, pós mim, eu posso lançar a palavra.
Lança a palavra, não sei mais qual palavra lançar, pastora, pega na Bíblia e lança a palavra de Deus sobre a sua descendência. Lança a palavra de Deus sobre as suas finanças. Lança a palavra de Deus sobre o seu casamento. Lança a palavra de Deus sobre os seus sonhos. Entende? Como que eu lanço a palavra de Deus, pastora? Se você abrir em Salmos 23, vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma. Entende? Isso é lançar a palavra de Deus. Sabe quando diz lá no Salmo 91, verso 11, que fala: nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda? Quando você diz: Senhor, a tua palavra diz: nenhum mal me sucederá e nenhuma praga chegará na minha tenda, você está dizendo: nenhuma maldição hereditária vai me alcançar, nenhuma maldição hereditária vai chegar nos meus filhos. Então, quando não souber o que orar, lance a palavra de Deus. Assim como Isaac, não aceite nenhum laudo negativo do médico sobre a sua vida. Faz assim como a Odaleia faz. Cadê a Odaleia? Está aí? Eu não quero saber o que o médico está dizendo, eu quero saber o que Deus está dizendo. E o que Deus tem para mim é vida em abundância. E é nisso que eu me firmo. Entende? Então não aceite laudo negativo do médico. Não aceite que, mas a minha mãe é assim, por isso que eu sou assim. Não. Minha mãe é assim, o problema é dela. Comigo vai ser diferente. Entende? Meu pai não entendeu, o problema é dele. Eu vou fazer diferente. Onde é que eu tenho que ler? Onde é que eu tenho que declarar? O que é? Qual é a palavra que eu tenho que declarar? Entende? Em nome de Jesus. Estar posicionado é o que vai mudar a história. Estar posicionado é estar a postos. Estar a postos significa estar preparado, estar pronto. Crente não acorda. O que vai ser do meu dia? Crente acorda pronto, irmão. Crente tem que botar o pé no chão e já ir entendendo que quando ele bota o pé no chão, Satanás já está com o olho nele. Entende? E se você não se levantar, ele já vai entrar destruindo todos os seus planos para aquele dia. Eu costumo dizer que, irmão, acorde pronto. Deus pode precisar te usar a qualquer momento. Em cenário de guerra, soldado que dorme é soldado morto. Soldado que dorme é soldado morto, irmão. E hoje, o Charles trouxe uma... Na verdade, ele contou umas coisas que ele fez. Vou contar para vocês também. Espera aí. Na época de exército, época de quartel, e assim, eu achei muito interessante, porque ele comparou o que nós somos como um exército de Cristo e como que funciona o quartel no natural mesmo, né? E, de fato, o soldado que dorme é soldado morto. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler rapidinho do 1 ao 8, que vai dizer assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier, para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não seja. Corrija, repreenda, encoraje-os com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhes agrada o ouvido. Rejeitarão as verdades e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. Coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos aqueles que com grande expectativa aguardam a sua vinda. E Josué 1:9 vai dizer assim: esta é a minha ordem, seja forte e muito corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí o Charles trouxe um exemplo de quê? Eu vou tentar falar igual ele falou, né, gente? Porque eu não servi quartel, ele serviu, então não sei se vai ficar igual, né?
mas eu vou explicar para vocês do jeito que eu entendi. Que em um quartel existem várias guaritas. Vocês sabem o que é guarita? Todo mundo sabe, né, gente? Guarita é aquela casinha onde fica um soldadinho lá armado, né? E aí ele disse que tem isso em volta de todo o quartel. E essas guaritas, elas dão uma visibilidade de 360. É isso, pastor? Cadê ele? É isso? 360. Em cada guarita dessa que fica em volta do quartel, cada soldado que fica ali armado, bonitinho, ele tem a obrigação de tomar conta desse quartel. E ele tem a visibilidade no 360. No entanto, se esse soldado piscar, se esse soldado cochilar, se esse soldado dormir, ele põe em risco a vida de todo o batalhão. E aí é fácil entender quando a gente conjectura isso, quando a gente tramita, na verdade, isso para a nossa vida. Nós somos esse soldado. A nossa arma, o Senhor já nos entregou. São armas espirituais. O Espírito de Deus, ele já traz uma visão no 360. Visão aberta no mundo espiritual. As escamas das nossas vistas, elas já foram derrubadas. Mas se eu não me posicionar, eu ponho em risco toda a minha casa. E isso é mais forte ainda para um sacerdote, para o homem dessa casa. Quando você não se posiciona, o inimigo, ele pode tomar o teu armamento e matar não só você, como toda a sua casa. E aí ele contou aqui que uma vez, ele confessou o pecado dele aqui hoje, irmãos. Contou aqui que uma vez, para terminar de verdade, ele estava no quartel, nessa época já era sargento, né? Era? E aí o soldado, tadinho, dormiu. E aí ele foi lá quietinho, tirou a arma do soldado. Olha que ruindade, gente. Ruindade, pastor. E escondeu o armamento do soldado. Escondeu. De repente, esse soldado desperta. Cadê o armamento? Ele disse que quando isso acontecia, os soldados ficavam desesperados, desestabilizados, porque assim, precisava dar conta daquilo. E agora, cadê a minha arma? Cadê a minha armadura? Cadê o meu armamento, né? Aquilo que eu ia... na verdade, ou eu mato ou eu morro. Porque se o inimigo chega naquele momento e ele está desarmado... Gente, isso é muito sério. Que ele fez o papel do diabo, na verdade, né? Tipo, o crente dorme, o diabo vem, tira a arma de vocês. Nossa, né? Não pode dormir, irmão. E aí o inimigo chega, tira a tua arma, depois manda os espíritos malignos, irmão, acaba contigo. Tu já tem que acordar de pé, entendeu? Acordou, opa, tô em pé, entende? E as nossas armaduras, as nossas armas, elas são espirituais. Então, não durma, irmão, não durma. Em nome de Jesus, para que vocês não sejam desarmados, para que nós não sejamos desarmados. E com isso, seremos vencidos. E teremos lutado tanto para depois morrermos, sabe? Ou para perdermos uns dos nossos. Porque Satanás, ele não tem pena não, irmãos. A função de Satanás é matar, roubar, destruir. A função de Satanás é acabar com a tua alegria. A função de Satanás é acabar com os teus sonhos. A função de Satanás é te descredibilizar. E ele está cumprindo a função dele com excelência. Só que a nossa função, nós aqui estamos deixando a desejar, que a nossa função é estarmos apostos, estarmos prontos, estarmos preparados, estarmos munidos daquilo que é a palavra de Deus. Porque quando você vai lá em Mateus 4 e vê Jesus de frente a frente com o diabo, como é que Jesus lida com a palavra de Deus? Tudo que o diabo fala para ele, o diabo também usa a palavra de Deus, tá, irmão? Mas Jesus vai direto com a resposta eficaz daquilo que Deus disse. Entende? Quando o diabo tentar fazer você duvidar da tua identidade de filho, da tua identidade de servo, da tua identidade de guerreiro de Jesus, você precisa ter a palavra de Deus afiada nos teus lábios.
para declarar para ele: Satanás, para você não tem mais jeito, você já foi condenado ao inferno. Mas para mim, enquanto houver vida, enquanto houver sinais vitais, enquanto eu respirar, para mim tem jeito. E todas as vezes que eu entender isso e eu falar: Jesus, então, me ajuda de novo, eu quero de novo, eu vou tentar de novo. Todas as vezes que isso acontecer, igreja, Jesus, ele vai estender as mãos aonde você estiver. E ele vai te abraçar como filho novamente, vai te amar novamente, vai te perdoar novamente. Ele não vai te acusar, ele vai entender e liberar sobre você a dádiva da vida. Em nome de Jesus, que possamos entender a seriedade de nos mantermos sóbrios e sempre pedimos a Deus a unção do discernimento. Em nome de Jesus, eu queria que vocês ficassem